aliás, eles estão aqui. Aleluia. Nós não podemos ter um amor fingido. Paulo diz que o nosso amor, ele é um amor diferente, amados. É um amor que é demonstrado. Enquanto no mundo o amor de muitos estão esfriando, eu penso que na mesma dispensação, nesse mesmo tempo em que o amor de muitos se esfria, eu penso que sobrou os remanescentes do Senhor para continuar aquecendo a nação brasileira até os confins dessa terra. Eu penso, querido, que enquanto o amor do mundo se esfria, o seu, ele se torna como fogo ardente. E ele já não cabe mais dentro do teu peito. Ele não é mais um amor, querido, que se guarda. Porque essa coisa queima tanto, pastor, que eu passo a dividir o amor que eu tenho. Aquele que ama Deus, ama pessoas. Porque aquilo que tem interesse para Deus passa a ter interesse para mim. Aquilo que tem interesse para você passa a ter interesse para Ele. Aquilo que você ama, Ele protege, porque Ele também ama. Aquilo que Ele ama, eu passo a amar, para agradar o coração do meu Senhor. Amém, meus irmãos? A salvação é mais do que o amor pelo perdido. Talvez há muito tempo nós caminhamos com essa frase e com essa visão de que salvar pessoas é o amor pelo perdido. Não deixa de ser verdade, é amor pelo perdido. Mas principalmente é amor a Deus. É amor ao Senhor. Para que o Cristo se revele nele, para que o Cristo se revele nela. E aí o Pai passa a amar. Porque Ele não vê mais o Ricardo, Ele não vê mais a você, mas Ele vê Jesus Cristo inserido na tua vida. E Ele passa a amar você como Ele amou o Filho, o primogênito. Porque você também se tornou filho dEle. Repita isso: quem ama Deus, ama pessoas. Diga para o teu irmão: quem ama Deus, ama pessoas. Você crê nisso, querido? Amado, nós não vamos conseguir viver uma vida isolada. A vida no meu próprio mundo, pastor, não existe, querido. Nós estamos aqui para amar pessoas, para convencê-las do amor de Cristo, para sermos instrumentos do Senhor, para demonstrarmos com atitudes, com palavras, com gestos, com um olhar, que nós amamos as vidas que estão ao nosso lado. Certamente, querido, você não vai precisar falar muitas coisas se o teu olhar for de amor. Eu não sei se você já viveu experiências assim, de olhar com amor para uma pessoa, às vezes até desconhecida, e a pessoa se sentir embaraçada com o teu olhar. Nunca ninguém me olhou assim, nunca ninguém fez isso por mim. Nunca ninguém atravessou um arraial do exército inimigo para buscar um copo d'água para mim. Colocou a vida à disposição de servir, porque foi isso que a palavra de Deus nos diz a respeito dos valentes de Davi. Quando Davi sonhou com um copo d'água de uma determinada fonte, Davi estava meio que sonhando, meio que delirando. Ele disse: ah, se eu pudesse beber daquela fonte. Os amigos estavam ao lado, os valentes estavam ao lado, eles ouviram. E por amar Davi, a Bíblia diz que eles atravessaram um exército inimigo. Eles passaram pelo meio do acampamento deles. Eles não mediram esforços, porque eles queriam trazer um copo d'água para aqueles que ele amava. Isso é amor. Isso é dispensar, se necessário for, a nossa vida por amor ao outro, para dar um copo d'água ao outro. Então, querido, em nome de Jesus, esse louvor ele só se torna realidade na nossa vida quando nós amamos pessoas. Porque eu preciso me desfazer de mim mesmo, tirar
o meu egoísmo, as minhas preocupações com as minhas próprias coisas, tentando chamar atenção para que as pessoas venham até mim como um imã, para que eu seja abençoado, quando na verdade, querido, você tem muito mais para dar. Eu vou dizer de novo, você tem muito mais para dar. Você tem, querido, um celeiro cheio de alimento, enquanto aquele que você está esperando te trazer, talvez seja a última ovelha dele. Você tem um rebanho, você tem um pasto cheio, você tem um celeiro, você tem uma despensa, você é dono de toda a terra que você pisa. Você levanta a mão, o céu responde. Você acorda, os céus diz aleluia. Você é um bendito nessa terra. Você é alguém que Deus cuida, que o governo real instituiu na terra. Você não foi votado, você foi constituído por um rei, e ele determinou: nele ninguém toca, nele ninguém toca, nele ninguém toca. É o favor. Não haverá falta de coisa alguma. Manda dizer para ele. Eu estou apenas repetindo o que você já sabe. Não haverá falta de coisa alguma. Diz para o teu irmão: não haverá falta de coisa alguma. Eu estava ali orando, e Deus me tomou em espírito, e Ele me revelou algo muito precioso, e vem muito de encontro com a mensagem, porque até então eu perguntava a Deus: que montanha é essa? E Ele disse para mim ali: uma montanha para ser desviada, uma montanha para ser. E eu perguntei: Deus, por quê? E ele ficou em silêncio. Passou um tempo, ele disse: porque eles estão quase possuindo aquilo que eu preparei. O que ele disse? Eles estão quase para viver a honra que eu determinei, a porta aberta que eu disse que vai estar, o galardão, algo que você ainda não viveu. E eu vou te dizer algo maior, querido. E o inimigo sabe que você está prestes a possuir. E o inimigo sabe que você está prestes a possuir o que te pertence. Ele não tem mais nada a fazer. Quanto a isso, não. Ele já perdeu. Deus me disse: ele já perdeu. Diga para o teu irmão: ele já perdeu. Diga para o teu irmão: ele já perdeu. Ele não pode fazer mais nada, pastor. Ó, querido, eu ouvi o Espírito Santo me dizer: ele pode estragar a tua festa. Que perder, ele já perdeu. Mas ele está interessado agora em estragar o alarido, o cântico, a dança, a celebração. Pastor, eu não estou entendendo. Se ele não pode tocar, se ele não pode mais me derrotar, ele está interessado em trocar aquilo que Deus disse: vai ser canto, vai ser festa, vai ser alarido, vai ser uma grande vitória, e todos vão ver. Então, querido, sabendo que ele perdeu, ele está interessado em fazer uma troca com você, sabendo que você já ganhou, querido. Mas às vezes, desapercebido que somos, olhando as circunstâncias, às vezes você não nota que você está prestes a vencer, que no momento mais aguerrido da batalha, é o final dela que está chegando. Nós não conseguimos compreender. Pastor, a coisa está aumentando, o dinheiro está acabando, a enfermidade parece que aumentou, o problema, a situação nunca chegou no ponto que chegou. Querido, preste atenção. Quando a batalha está prestes para ser vencida, é o momento mais difícil dela. Nós estamos cansados. Parece que as armas, já não estou vendo mais as armas. A munição está terminando.
parece que o inimigo vai vencer. Você já venceu. O inimigo sabe disso. Então o que ele faz? Nesse momento que você está prestes a vencer, porque a vitória já é tua, ele vem te oferecer algo, querido, para que você faça uma troca. Porque vencer você vai. Então por que ele faz a troca? Para que o som de festa se torne em choro. Venceu, mas chorou. Venceu, venceu porque Deus tinha vitória, mas no final ficou triste. Fique na posição que você está e abra a palavra de Deus em Juízes capítulo 11. Fiquem em paz, agora não, amém. Os diáconos lá no fundo já vão ministrar a palavra. Você vai entender o que Deus está falando. Ministros de louvor continuem onde estão. Um pouquinho de pé não vai ferir, vai ser bênção. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus em Juízes, no capítulo de número 11. Uma palavra de Deus para mim e para você, que estamos prestes a. Diga para o teu irmão, querido, mas diga com muita fé: irmão, você está prestes a vencer. Diga para ele como um profeta do Deus vivo. Olha no olho dele e diga: você vai viver o que nunca viveu antes. Um plano, um sonho que Deus tinha está prestes a acontecer. Porque o que Deus planejou para a tua vida é maior do que você sonhou, do que você pensou. Pastor, você falou errado, você falou Deus tinha. Querido, não falei errado não. Que na realidade de Deus já aconteceu. Na realidade de Deus já aconteceu. Diga para o teu irmão: na realidade de Deus já aconteceu. Foi de propósito. Juízes capítulo 11. Quero ler com você a história de Jefté. Do verso 1 até o 11, depois nós continuamos. Era então Jefté, o Gileadita, que nasceu, cresceu na tribo de Gileade, filho de um homem que também chamava Gileade. A Bíblia diz que esse homem era valente, esse homem era valoroso, esse homem tinha muito valor. Porém, e esse porém aqui você vai perceber, querido, que não é uma discriminação quanto à mãe, não. Embora a época fosse de grande discriminação. Esse porém aqui, querido, dá ênfase a algo que marca a vida desse homem. Porém, ele era filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: você não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Em outras palavras, eu penso que os irmãos olhavam para ele e diziam: você é filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, na terra de... E a Bíblia diz que ali haviam homens levianos. E essa palavra aqui eu quero destacar ela depois com você. Havia ali homens que se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. A Bíblia diz que conviviam com ele, que passaram a fazer parte da vida dele. Aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon, eles pelejaram contra Israel.
E aconteceu, pois, que com os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade a buscar novamente Jefté na terra de Tobi. E disseram então a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos filhos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes, não me expulsaram da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Disseram os anciões a Jefté: por isso mesmo nós tornamos a ti, para que venha conosco, combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para combater os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça, eu me tornarei o chefe de vocês, o líder de vocês. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. E assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça príncipe sobre si. E Jefté falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Sobre esta palavra eu quero compartilhar com você aquilo que Deus encheu meu coração, para dividir esse momento que você está prestes a viver, e será um momento de grande contentamento, Filadélfia. Feche os seus olhos. Rei de misericórdia, de poder, de infinita graça, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ter o Senhor aqui. Nós sabemos que tudo é teu, nossa vida, nada do que temos nos pertence, é teu. E de igual maneira este ministério. Mas mesmo sabendo disso, papai, nós queremos te agradecer pela tua presença. Porque quantos donos de coisas materiais neste mundo, talvez um homem pode ser dono de muitas fazendas, muitas casas, mas quantas vezes ele vai nessa casa? Quantas vezes ele vai nessa fazenda? Que maravilhoso é saber que o Senhor é o dono desta casa, mas o Senhor está aqui todas as vezes que nós nos reunimos. O Senhor está presente todas as vezes que nós invocamos o teu nome. O Espírito Santo, Ele é bondoso, e Ele é o principal em cada reunião da comunidade. E o mais maravilhoso é saber que o Senhor está aqui e está com os meus irmãos pela internet. Faça dessa palavra, Rei da Glória, uma palavra de ensinamento para esse homem, para essa mulher, para a minha vida, para a minha família, para esta igreja, que está prestes a viver algo sobrenatural. Deus, eu posso sentir o frescor da chuva que está por vir. Deus, tem um vento batendo no meu rosto. Tem algo muito especial chegando. E eu vou me alegrar. E você vai cantar. E você vai dançar na presença do teu Deus. Por isso não seja precipitado. Não faça trocas com o mundo. Porque a vitória já é tua. Em nome de Jesus. Amém, amados. A Bíblia diz que Jefté era um homem, eu creio como você, que está aqui essa noite, que está nos assistindo pela internet. A Bíblia diz que Jefté era um homem valente, valoroso, um homem de muitos valores. Quando a Bíblia chama alguém de valoroso, dentro dessa palavra, inserida dentro dela, há várias qualidades. E é interessante que no verso 1, quando a Bíblia diz a respeito de Jefté, que ele era um homem valente, valoroso, há um porém aqui, que eu disse para você, que vai marcar toda a trajetória, toda a vida deste homem. Da relação indevida do seu pai, com uma prostituta ele nasceu. A Bíblia não dá nome a esta prostituta,
A Bíblia não fala profundamente dessa mulher, mas a Bíblia deixa bem certo o que ela fazia. Ela era uma mulher de muitos casos. Não sei se vivia da prostituição, mas o fato é que todos sabiam. Da relação nasce o Jefité. E eu creio, querido, que ele cresce com uma família que havia outros irmãos, a Bíblia diz, Gileade ele se casa, ele tem outros filhos. E eu fico pensando um pouquinho a criação do Jefité dentro dessa família. Sem a presença da mãe. Porque eu não sei se você sabe, querido, mas o plano de Deus para uma família é pai, mãe e filhos. O plano de Deus para uma família é mãe, pai e filhos. Filhos, pai e mãe. E quando alguma peça desse algo precioso chamado família, ele é tirado, certamente fará falta. Ou Deus está errado na composição desse algo precioso chamado família. Sem o pai, vai haver faltas. Sem a mãe, vai haver faltas. Sem os filhos, num determinado momento, vai também haver faltas. O fato é, querido, que ele cresce não só sem a mãe, mas numa outra família, junto com irmãos, que certamente contaram para os irmãos: olha, aquele filho do teu pai, a mãe dele era uma prostituta. A mãe dele não era uma pessoa de se indicar, de se falar, era uma pessoa que deve ser excluída. A sociedade, ela pegava muito pesado na época. Hoje se diz até que tem carteira de trabalho. Mas o fato é que na época, em alguns lugares, até apedrejamento tinha. Os irmãos então crescem apontando, discriminando. Mas nessa família aqui, se você me perguntasse o que era pior, eu diria o pai omisso. Eu não diria nem a madrasta, a Bíblia não faz nem menção muito a ela. A Bíblia fala dos filhos do Gileade que apontam para o Jefité. A Bíblia fala do crescimento dele, sendo meio que discriminado. Mas, querido, principalmente aqui eu diria da omissão desse pai. Porque Jefité, se tinha alguém aqui que poderia protegê-lo, era o pai. Se tem alguém aqui que poderia amar como amava os outros filhos, e eu não estou nem dizendo que não amava no seu interior, talvez até amasse. Mas o fato é que em nenhum momento a Bíblia diz que ele demonstrou esse amor. Um pai calado, um pai omisso, um pai distante. E Jefté vai sendo criado numa família assim, vai sobrevivendo numa família deste jeito. Até, querido, que o lugar se torna insuportável. E a Bíblia diz que ele resolve tomar uma decisão. Eu vou para onde? Eu penso que vão me oferecer um abraço, porque na minha casa eu não tenho. Eu vou para onde? Eu penso que não haverá discriminação. E se você pensar assim, com relação às famílias de hoje, aparentemente o mundo, ele realmente parece que vai nos abraçar. Realmente parece que vai estar cheio de amigos à nossa volta. Mas isso marca para frente, para sempre, a nossa maneira de viver. O que nós nascemos para ser, abraçados pelo mundo, nós não vamos viver. Cercados pelos amigos de Tobi, porque foi para essa região que ele foi. Uma região onde a Bíblia diz que haviam homens levianos. Os irmãos disseram: foge daqui, saia daqui. Eu penso que até ameaçado de morte ele foi, porque eles diziam: na herança do nosso pai você não toca, saia da nossa casa.
A Bíblia diz que ele é expulso dali, e ele vai viver, querido, numa terra de leviandades. Tobi, a representação de Tobi aqui para nós é o mundo. A representação desse lugar, que abraça aqueles que fogem de casa, que abraçam aqueles que são repudiados, discriminados, é o mundo. E o mundo, querido, passa a andar junto, porque a Bíblia diz que os homens levianos se ajuntaram com ele, e eles passaram a ser amigos do Jefté. Eles passam a conviver juntos. Leviandade, querido, significa pouco juízo. E o pouco juízo dos amigos passa para o Jefté. Um homem leviano significa imprudente, inconstante. E principalmente, querido, algo que adiante vai determinar o final da história do Jefté. Leviano significa precipitado. Repita isso. Alguém leviano se torna precipitado. Querido, pense comigo. Alguém, querido, que não dá valor a uma determinada coisa, a uma determinada situação, ele não gasta tempo orando. Porque se ele escolher de qualquer maneira, querido, escolheu errado, tá bom, pastor. Escolheu certo também tá bom. Porque não se tem valor. Vamos ser sinceros, quando nós damos muito valor para a nossa família, uma decisão errada, principalmente do pai, porque sobre ele existe algo da parte do Senhor para proteger, para zelar, para prover. Uma decisão errada, querido, vai influenciar muito na nossa casa. Mas quando eu não dou valor, eu vivo escolhendo hora certo, hora errado. Mas quando eu dou muito valor, eu não quero mais escolher errado. E aí eu busco mais de Deus. E aí eu me oriento mais. Quando eu dou importância, você está me entendendo? Amém, amado? Sim ou não? Amém? Quando eu dou importância a certas coisas na minha vida, eu passo a buscar mais. Eu passo a entender de uma maneira melhor antes de tomar a decisão. Mas quando não se tem muito valor, se der errado, deu, pastor. Se acertar também está bom. Eu vim aqui para te dizer, querido, que o que te cerca tem muito valor. O que te cerca tem muito valor. E chega de errar. Já erramos muito no nosso passado. Chega de errar em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, chega de errar, meu irmão. Chega em nome de Jesus. E para que eu não erre, pastor, eu tenho que parar de ser inconstante. Eu tenho que realmente criar juízo. Não é assim o ditado que se diz por aí? Cria juízo. Parece que é um bichinho, juízo. Você dá um pouquinho de alimento todo dia, você está crescendo. E as pessoas dizem como se fosse assim, um animalzinho. Diga para o teu irmão, juízo não é um animalzinho. Diga para o teu irmão, cria juízo. Eu não sei se você sabe, querido, mas juízo tem a ver com escolhas. Juízos, querido, tem a ver com escolhas. Por isso que a sua esposa às vezes diz para você, homem, cria juízo. Olha onde você meteu a nossa família. Olha a situação financeira que você nos levou. Cria juízo. Por que, querido, que às vezes nós não temos juízo? Porque nós somos precipitados. Porque nós não buscamos a ponto de ouvir realmente a voz de Deus. Pastor, Deus responde rápido para você? Na minha experiência com Deus, às vezes sim. Às vezes
demora anos. Para sair da empresa onde eu trabalhava, a minha esposa é testemunha disso. Foram 3 anos esperando um sim de Deus para sair de lá. E o meu coração dizia: eu quero sair. Eu tenho um plano, eu tenho um sonho, mas eu não tinha um sim de Deus. E foram 3 anos. Toda a experiência tem sido de anos? Não. Há momentos que eu oro aqui, eu estou saindo pela porta, ele já responde. Mas ouvir Deus nessa decisão, que vai trazer um resultado para essa coisa tão importante da nossa vida, família, trabalho, casamento, eu não posso escolher de qualquer maneira. O fato é que Jefité está em Tobi, junto com homens levianos. E se não bastasse, querido, a crença deles também era outra. Como o mundo tem uma outra crença. A Bíblia diz que os homens de Tobi, eles tinham como costume, hábito, sacrifício humano. Eles ofereciam crianças como holocausto, porque Moloque era o deus deles. E embora Jefité fosse um homem valoroso, valente, que Hebreus 11 fala de homens cheios de fé. E no finalzinho você vai perceber de Hebreus 11, que o escritor aos Hebreus diz: me faltaria palavras para falar de Gideão, de Sansão, de Jefité. Então o homem era de fé, querido. O homem era valoroso, o homem era de Deus. Mas por um tempo conviveu em Tobi. Por um tempo conviveu onde? Feito eu e você. Que às vezes, querido, nas nossas decisões, não é que aquilo que nós aprendemos em Tobi vem querer fazer parte da decisão? Aquilo que nós aprendemos no nosso passado, às vezes quer fazer parte de uma escolha tão importante que eu tenho que fazer em Deus. Eu não posso ter, querido, interferência de nada. Nós estamos fazendo a gravação dos programas da rádio. E um dia desse eu nem percebi, estava tão cheio do Espírito, gravando, e eu levei para o Billy. E quando chegou lá, tinha uns cachorros latindo. E eu não percebi, querido, eu estava lá gravando, e o cachorro da vizinha latiu, e o gravador pegou tudo. E ficou uma marmota. E aí você tem que tirar a interferência dessa cachorrada latindo. Porque tem uma mensagem para ser passada. E esses cachorros, querido, não vai passar nada de bom. Onde o pastor está? Num canil? É assim na nossa vida. Na hora da decisão, querido, porque a vitória já é tua. Mas o diabo está interessado em estragar a festa. O diabo está interessado, querido, que na hora que a coisa surja e rompa, porque romper vai romper na tua vida, em nome de Jesus, porque trazer a existência, Deus já deu ordem, que vai acontecer. Como Deus é Deus, vai. Diga para o teu irmão: como Deus é Deus, vai. Como Deus é Deus, vai. Os amonitas resolvem atacar Gileade. O rei de Amon, ele se levanta e eles vão contra Israel. Os anciões de Israel, eles passam a lembrar de Jefité, o homem que havia sido expulso.
aquele homem é valente, ele é valoroso, e ele seria um ótimo líder aqui. Nosso povo está sem liderança, vamos buscá-lo. Olha como Deus, quando quer, querido, honrar um homem, você pode ter nascido na prostituição, mas você é único para Deus, querido. Você pode ter nascido numa sarjeta, num buraco, debaixo do pontilhão. Se Deus resolve apontar o cetro, querido, Ele diz: vai ser meu eleito, meu escolhido, vai brilhar em todo canto dessa terra. Vai! Ele escolhe as coisas loucas dessa terra, querido. Escolheu o Jefité. A família, ninguém queria. O pai, omisso. Nós poderíamos até entrar nessa direção da boa administração. Mas eu quero falar da escolha de Deus, querido. Deus coloca no coração dos anciões: vai buscar o Jefité. Eu tenho honra para ele, e agora é diante de todos. Ele vai se tornar príncipe dessa terra. Traz ele de Tobi, porque Tobi não é o lugar dele. Diga para o teu irmão, querido, porque ele vai entender: Tobi não é o teu lugar. O que é Tobi? Nome de cachorro? Não. Eu tinha um pastor alemão chamado Tobi. Tobi para nós é? Diga mundo. Diga para o teu irmão: o mundo não é o teu lugar. Diga para ele: nem os homens que moram em Tobi. Diga para ele. Que homens são esses? Levianos, sem compromisso, precipitados, adoram outros deuses, fazem sacrifício a Moloque. Não é o teu lugar. Deus sabia disso. Traz o Jefité. Os anciões vão e dizem para ele: se você vier chefiar nosso povo, você vai ser príncipe de Gileade, e você vai ser o rei de lá. Mas não foi vocês que expulsaram. Vocês estão chamando só porque vocês estão em aperto. Os anciões disseram: não, nós estamos chamando porque nós confiamos em você. Diante de Deus, se nós vencermos Amon, eu me torno príncipe. Os anciões disseram: está acordado. Se você vencer, você se torna o líder de Gileade. Querido, está tudo preparado para você vencer. Eu vou dizer de novo: está tudo preparado para você vencer, querido. Em nome de Jesus, o momento é esse. Diga para o teu irmão: o momento é esse. Aleluia. Verso 29. Aleluia. Do mesmo capítulo 11. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Quem é que veio sobre ele? Diga para o teu irmão: o Senhor era com Jefité. A Bíblia diz que fez ele atravessar por Gileade, fez ele atravessar por Manassés, porque passou por Mispa de Gileade, por Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Querido, isso aqui significa que o Espírito de Deus era com ele e que trouxe ele lá de Tobi em segurança e colocou ele de frente com o inimigo. Está igualzinho você, querido. Pastor, aonde que nós estamos hoje? De frente com esse cão. Não é você não, viu, Marlene? Estou de frentinha com você aqui, ó. Fica na bênção. Estou de frente com esse problema. Amém, querido? Diga para o teu irmão: você está de frente com esse problema. Vai fazer o que agora? Amado, onde você está? Quem te trouxe até esse problema? Quem te trouxe, querido? Diante desse inimigo que parece que não vai sair. Diga: o Senhor. O Espírito do Senhor te trouxe até esse lugar. O Espírito Santo te trouxe até essa posição. Querido, sabe por quê? Porque a coisa tem que ser resolvida. Diga para o teu irmão: chega de adiar. Diga para ele: a coisa vai ter que ser resolvida.
Amém, amado? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Até quando você vai viver fugindo? A coisa vai ter que ser resolvida. Mas aí, querido, quando a coisa tem que ser resolvida, olhando com os olhos do inimigo, ele olha para você e diz: já perdi. De verdade, querido, olhando com os olhos do adversário, o inimigo olha para você e diz: já perdi. Eu vou dizer de novo, olhando com os olhos do inimigo, ele olha para você e diz: já perdi. Por que ele diz isso? Porque ele vê Cristo em você. Perdi de novo. Não é o Paulo, é Jesus nele. Perdi. Não é o Dinho, Jesus nele. Ele perdeu de novo, querido. Ele já perdeu. Não é a Carmen, é Jesus na vida dela. Querido, no reino espiritual, quando o reino espiritual olha você, vê o sangue do Cordeiro, vê as marcas do Cristo em você. E aí Satanás sabe: perdi para ele de novo. Perdi. O que resta ele a fazer? Confundir você. Para pensar que vitória é derrota. Para pensar que não vai conseguir. E aí, querido, o mundo começa a soprar na mente, começa a mandar recado para influenciar a tua decisão. Você já viveu em Tobi? Eu também. E aí, querido, aquelas coisas começam a florescer dentro de nós. Se não tiver em Deus ainda, houve mais Tobi do que o reino de Deus. E a hora, querido, é a hora de decisão. Diga para o teu irmão: a hora é de decisão. O Jefté pensou: vou fazer algo para agradar esse Deus. Aí entrou a precipitação dele. Ele resolve fazer um voto. Precisava fazer voto? Nenhum. Aliás, querido, se tem que adorar, adora agora, viu, amado? Não precisa fazer voto nenhum. Ah, se o Senhor me der, eu adoro. Adora hoje, adora agora. Olha o que Jefté faz no verso de número 30. E Jefté fez um ao Senhor e disse: se totalmente você me der os filhos de Amon na minha mão, querido, já estava tudo preparado para a vitória. Aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, voltando eu dos filhos de Amon em vitória, isso vai ser do Senhor, e eu vou oferecer em holocausto. Querido, esse Deus em nenhum momento pediria um sacrifício de um ser humano. Ah, mas pediu lá para o Abraão. Pediu o Isaac dele. Querido, o simbolismo é muito diferente. Tanto é verdade que se o Abraão imolasse um menino ali, ele mesmo disse, ele é poderoso para ressuscitar. E o menino estaria vivo. Sacrifício humano nunca veio da parte do Senhor. Mas como é que ele oferece isso então? Convivência em Tobi. Convivência com a crença de Tobi. Se o Senhor me der a vitória, eu ofereço aquele primeiro que sair na porta.
Olha o diabo querendo estragar a vitória, querido. Que ele já sabia, a vitória vai ser dele. Mas se eu puder estragar, eu vou estragar. Eu vou colocar palavras na boca dele. A mente de Tobi. E começa a vir no coração do homem, na mente dele, querido. E aí ele faz um voto e fala que é para Deus. Verso 32. Assim Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Havia dúvida que isso iria acontecer? De jeito nenhum, querido. Assim como a vitória virá sobre sobre tua vida, nas tuas mãos. Verso 33. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Verso 34. Vindo, pois, Jefité a Mispa, sua casa, eis que quem sai à porta, a sua, lhe saiu ao encontro com adufes, com danças, como era costume, querido. O povo de Israel, as famílias recebiam assim os homens que voltavam da guerra em vitória, com adufes e dança. E a Bíblia diz que era ela só, a única filha que ele tinha. Não tinha outro filho e nem tinha outra filha. Aconteceu que quando a viu, Jefité raspou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e agora eu não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tua boca, fizeste o voto ao Senhor, faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixe-me por 2 meses, que vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. Deixou-a ir por 2 meses, então foi-se ela com suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu nenhum varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o Gileadita, por 4 dias do ano. Preste atenção, Filadélfia. O diabo já perdeu. O diabo já perdeu. Mas o Senhor me disse que Ele está interessado em trocar festa em choro. Pastor, como que isso pode acontecer? Se formos precipitados. O momento é de oração. O momento é na próxima Santa Ceia. Nós iniciamos um jejum com toda a igreja durante todo o mês de julho. Na primeira Santa Ceia, nós vamos convocar a igreja para vigílias de oração. Na primeira Santa Ceia, nós vamos escalar toda a igreja para estar orando e intercedendo. Que nesse momento você não vai poder ser precipitado. Um homem cheio de Espírito, ou melhor, cheio do Espírito, ele ouve Deus e as coisas de Tobi se afastam da vida dele. Amém, querido? E as nossas escolhas serão livramentos para a honra e glória do nosso Deus. Depois você pode ler em casa, mas o capítulo 12, no finalzinho, diz que Jefité foi príncipe de Gileade, foi sepultado na cidade de Gileade, e ele reinou, sabe quanto tempo?
6 anos. E quando eu li isso, eu disse: Deus, Ele reinou tão pouco. Se você me dissesse, foram anos de muita alegria para Ele, eu penso que não. Alguém que sacrifica a sua única filha, ele pensou estar fazendo a coisa certa. Mas se ele tivesse voltado e pedido perdão a Deus, eu penso que o Senhor tinha o perdoado. Tua vitória vai ser uma festa. Se você for sábio, tua vitória vai ser uma festa. Pode dançar, viu, querido? Adufes e danças. Deixa os filhos sair na porta. Vai de encontro a eles em nome de Jesus. Toda a família vai celebrar em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: toda a tua casa vai celebrar, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Diga para ele de novo: toda a nossa casa vai celebrar, porque nós seremos prudentes nas nossas escolhas. Nós não seremos, diga para ele, nós não seremos precipitados. Aleluia. Querido, o mundo não vai influenciar na tua decisão, embora eles queiram. O diabo manda pessoas para falar na tua mente, para roubar a tua alegria. Querido, o que eu tenho visto de pessoas de Deus às vezes ficarem meio confusas, porque o mundo está falando muito. Diga para o teu irmão: o mundo está falando muito, viu, irmão? Amém, querido? Não é um trocadilho não, mas fala para o seu irmão: o mundo fala muito, viu, querido? Ó, fala muito. E se você não se atentar em Deus, o mundo interfere na tua decisão. Eu estou diante de uma situação que eu não posso errar. O que faço? Espero em Deus. Porque vencer, na realidade de Deus, você já... Diga para o teu irmão: você já venceu, querido. Você já venceu, você já venceu. Amém, Filadélfia? Segura na mão do teu irmão, segura bem firme e fala: você já venceu. Você já venceu. Diga para ele: você já venceu, querida. Você já venceu. Diga quantos você puder: você já venceu. Você já venceu. Você já venceu. Já venceu. Já? Pela internet, já venceu. O que o inimigo quer então? Estragar a tua festa. Diga: mas não vai. Diga com ira santa: não vai. Em nome de Jesus. Não vai. Quer aplaudir? Aplauda. Ah, querido, esse Deus é lindo. Esse diabo é sujo, querido. Ele é sujo. Não dá ouvido, querido, para aquilo que o mundo está falando. Sai ao derredor. Tem muita gente falando nos teus ouvidos. Sai de perto. Não é amigo.
almoço tem muita coisa sendo falada, senta em outra mesa. Se nessa faculdade tem muita coisa sendo soprada, desvie o caminho. Que essa montanha, querida, é para ser. Se tem pessoas dentro da igreja que às vezes fala para enfraquecer, desvia. E não é falta de amor, não. É que o momento é delicado. Não posso errar. O convite do mundo, querido, tem que causar dentro de você indignação. A cantada do mundo, olha o que eu estou dizendo para você, Filadélfia. A cantada do mundo tem que causar dentro de você indignação. E não se achar o dono da cocada. Tô linda. Então, assim, ó, fui cantada, fui cantado. Dentro de você, servo de Deus, tem que causar em você indignação. Você está me ouvindo? Porque senão, querido, teu sentimento é o sentimento de Tobi. Eu já disse, não é nome de cachorro. Porque quando causa em nós um certo... Será que eu estou assim? Tá, não. Tá para não está para tanto. Menos. Diga aí para o teu irmão, menos. Diga para ele, mas muito menos. Ô pastor, mas está tomando um rumo, acaba logo. Não deixa. Ele não deixa. Cantada do mundo tem que causar em nós indignação. Porque você tem que saber, querido, que quem está cantando um homem de Deus, assobiando para uma mulher de Deus, não é o fulano, o príncipe lá não, querido. É o que comanda Tobi. O diabo nunca se apresenta feio. E ego, às vezes a pessoa gosta de ser lisonjeada. Gosta de elogio? Escreve para o marido e diz, eu gosto de elogio. Gosta de ser acariciado? Escreva para a esposa, eu gosto daquele toquinho na mão, aquela coisinha assim, aquele cafuné no cabelo. Tá bom assim? Para mim tá ótimo. Tem que causar em nós, querido, convite do mundo, indignação. Nós vamos diante de... Sabe o que é indignação? Ir diante de Deus e falar, Deus, eu não aceito. Cala a boca desse maldito que está querendo me levar para o mundo. Eu tenho a minha família, eu sou de Deus. Fala com Deus e cessa. Porque quando nós começamos a falar para um e para outro, sabe o que nós queremos falar? É que você está bem, que você está jovem. Viu, Fernando? Você está uma graça. Com todo respeito. Não é piada, não. Está bonito mesmo. Nós estamos querendo ouvir a palavra das pessoas. Isso é sentimento de Tobi, querido. E vai influenciar na tua decisão. Qual é a tua decisão? Minha casa, minha família, minha igreja, minha aliança, o que eu tenho diante de Deus.